Esse vídeo aqui, esse daqui é um presente para você. É um presente do Instituto Crescer e Frutificar para você. Esse vídeo trata-se de uma aula que nós demos na igreja onde nós frequentamos, a Família dos que Creem, aqui em Curitiba, a respeito dos primeiros capítulos do livro de Êxodo. E é uma aula muito boa, irmãos, baseada no nosso livro que nós lançamos esse ano, e conta algumas coisas muito interessantes que você precisa saber. Por exemplo, você sabe o nome do livro de Êxodo no hebraico, no original hebraico? Não? Mas será que isso é importante? Será que a gente precisa saber? Sim, porque o título do livro no original tem a ver com a mensagem do livro. Você sabe quem são os faraós da opressão e do êxodo? Então, isso é uma das coisas que a gente também vai responder nessa aula. E você sabe o que quer dizer a palavra praga no original hebraico? E olha, gente, essa é uma informação muito interessante que você também vai amar saber para ver como foi o agir de Deus. Esse livro daqui nós lançamos esse ano, 2024, e se você quiser adquirir, gente, ele é um livro justamente para você que ama estudar a Bíblia. Olha, ele tem quadros, ele tem ilustrações, o meu já está rabiscado, tem exercícios, tem fotos. Ele é um livro realmente, tem ilustração do tabernáculo, ilustrações exclusivas, tá? Então, se você se interessou por esse livro, nós vamos deixar aqui no link do vídeo o link da Amazon para você adquirir o seu. Ele vai chegar na sua casa direitinho, tá? E aproveite para estudar a Bíblia conosco. Agora, tire o seu tempo, pegue um caderno, tenha a sua Bíblia junto com você, porque você vai amar a aula que você vai assistir. Então, vamos lá. Quem já está com o seu livro aí? Ei, maravilha, maravilha. Depois, quem quiser, eu assino ali atrás. Se não der para assinar hoje, os alunos da escola, pode trazer na semana que vem, tá? Que eu faço questão de assinar para vocês. Mas vamos lá, todo mundo, abrindo sua Bíblia em Êxodo, capítulo 1. Então, como a gente estava falando aqui, né, na nossa entrevista, é muito importante que a gente entenda bem esse período, tá? Porque senão você realmente fica com rombo na tua teologia. Mas vamos lá. Adivinha qual é o nome de Êxodo em hebraico? Isso aqui é a aula, então você pode falar. Não, pode falar em português, mas como que ele se chama em hebraico? Estes são os nomes. Sabe por quê? Porque este é como abre o livro. Todos os livros do Pentateuco, eles abrem com as primeiras palavras. Ou seja, Gênesis começa com no princípio. Então, adivinha qual é o nome do livro de Gênesis em hebraico? No princípio. Esse é o nome do livro em hebraico, tá bom? Mas o livro de Êxodo começa com estes são os nomes. E é interessante isso, marquem bem isso. Gente, primeira coisa que entra de dúvida quando a gente está falando do Êxodo é quando é a data do Êxodo, quando ele aconteceu. Para isso, a gente vai ter que procurar os documentos, as referências que trazem isso para a gente. Biblicamente falando, não há muitas referências, né? Nós temos aqui no começo do livro de Êxodo, Êxodo 1, 6 a 9, que fala lá, com o tempo José e seus irmãos morreram e toda aquela geração chegou ao fim. Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei que não sabia coisa alguma a respeito de José. O rei disse ao seu povo, vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Essa é a primeira referência. Então, nós temos o tempo quando José chegou no Egito, o tempo que a família de José chegou no Egito, e agora um novo rei surgindo no Egito que não conhece a história de José. Aí você pode me perguntar, mas como que isso é possível? Como que ele não sabia a história de José? Sabe por quê? Porque no Egito era muito comum a troca de poder através de batalhas. Então, os povos do sul invadiam e eles tomavam o poder. Então, provavelmente, algum povo, e alguns creem que tenham sido os Ixos, subiu ao poder, não tinha relação nenhuma
com o faraó, com o povo de Israel e falou: vamos embora oprimir. Então vejam, nós temos 2 faraós importantes no livro de Êxodo. O primeiro instituiu a opressão. O segundo é o faraó do Êxodo. Então nós temos 2 faraós importantes aí, tá? A próxima referência bíblica é ainda aí em Êxodo capítulo 1, versículo 11, que diz assim: os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. E aí depois fala o nome de 2 cidades, Pitom e Ramsés. Tá? Essa imagem que tem ali é o que se crê que seria a tal da Pitom. Tá? E aí fica aquela dúvida. Bom, citou o nome Ramsés, e nós sabemos que existem faraós chamados Ramsés. É Ramsés? Não é Ramsés? Não sei, não dá para saber. Vamos continuar, temos que procurar mais referência. Aí, lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, fala essa referência de que Salomão construiu o templo do Senhor 480 anos depois que o povo de Israel foi liberto da escravidão. Gente, vocês precisam entender o seguinte, em termos de cronologia do Antigo Testamento, ela é decrescente. Tá? Então, nós temos Abraão, 2000 anos antes de Cristo. A construção do templo foi mais ou menos 960, 970 antes de Cristo. Ou seja, se nós estamos falando de 480 anos antes, nós vamos ter que somar 960, 970 mais 480 para dar o ano 1400 e qualquer coisa. Tá bom? É assim que funciona. E nós temos um dado arqueológico extra-bíblico, que é essa estela de Merneptah. Isso daí está no Museu Egípcio do Cairo. Essa pedra é enorme, gente, tá? Ela tem 2 metros e qualquer coisa. E lá na última linhazinha, ele menciona Israel, que ele tinha vencido Israel lá em Canaã, mas que eles ainda não eram um povo que tinha se estabelecido na terra. Tá? Eles não estavam fixos ainda, ou seja, dá a entender de que eles ainda estavam no processo de posse da terra. Continuando. Então, nós temos aqui as 2 teorias mais famosas. A primeira delas, a mais simples, pega lá a data da construção do templo, 970, soma 480, nós temos o ano 1450. Então, o faraó da opressão teria sido Tutmés III, o que instituiu a escravidão, né? Que começou realmente a coisa a pegar, inclusive. E o faraó do Êxodo, então, seria Amenhotep II. Na segunda teoria, você tem que fazer um pouco mais de cálculos e ela leva em consideração a estela de Merneptah. Porque esse Merneptah, ele foi faraó no Egito nessa época ali, 1220. E aí fala que os israelitas construíram Pitom e Ramsés. Se realmente são essas cidades que eles encontraram lá, elas são do século XII. E aí, depois, para levar em consideração, o primeiro Reis, isso está no livro, depois você pode estudar, tranquilo, né, na sua casa, analisar tudo isso direitinho. Eu vou passar rápido aqui. Então, nós teríamos o faraó da opressão, Sete I, e o faraó do Êxodo, Ramsés II. Tá? Essas são as 2 teorias a respeito de quem seriam os faraós do Êxodo, da opressão e do Êxodo. Agora, vejam que interessante, como é que começa, como é que é o nome do livro de Êxodo em hebraico? Aí, se você abre Êxodo capítulo 1, você vê falando de Joquebede, você vê falando do pai de Moisés, que eu não lembro o nome dele agora, você vê falando de Miriam, você vê falando das 2 parteiras que livraram os bebês de serem lançados no rio ou de serem mortos assim que nasceram, Sifrá e Puá, e o homem mais importante do mundo, qual era o nome dele? Nós não sabemos. Isso significa que, para Deus, uma parteira que poupa a vida de bebês é mais importante do que o faraó que manda sacrificar a vida desses bebês, por mais que ele tenha construído altos impérios.
Essa é a forma de Deus avaliar. E a gente só acha, né? Ai, porque, nossa, nós temos registros desses 4 faraós, tá? Nossa, esses homens são importantes, são contados, mas lá nos anais da história eterna, Sifrá e Puá, aquelas 2 parteiras, são mais importantes do que o faraó, a ponto de Deus dizer, põe o nome delas aí, Moisés. Que coisa linda, né? Que Deus deixa a gente aí, pode pesquisar, pode continuar montando teoria sobre quem é o faraó, até encontrar arqueologicamente, não tem problema nenhum. Até é engraçado que Paulo, lá em 2 Timóteo, vai citar o nome dos 2 magos que resistiram Moisés, Janes e Jambre. Êxodo não fala, quem fala o nome deles 2 é lá Paulo em 2 Timóteo. O livro de Êxodo, não, eles não são importantes. Ninguém do Egito é importante dentro do plano de Deus, enquanto não fazem a vontade dele. E é assim que é a história da humanidade, irmão. Às vezes você acha que o que você está fazendo é insignificante. E é isso que, na realidade, importa para Deus quando é feito para Deus. O mais importante não é o que vão escrever a seu respeito quando você está vivo ou morto. É que Deus fala a teu respeito lá. Isso é o que conta. Essa é uma das lições do livro de Êxodo. Mas vamos lá. Moisés, e eu vou passar bem rápido aqui hoje, tá? Bem rápido mesmo. Moisés tinha uma tarefa muito desafiadora, muito mesmo. Deus, quando chamou Moisés, ele não escondeu. Moisés conhecia esse faraó, tá? Ele conviveu com ele. Moisés foi criado no palácio, né? Segundo o príncipe do Egito, os 2 saíam cavalgando juntos e aprontando um monte, né? Quem assistiu Disney sabe, e era Ramsés, né? Lá para Disney era Ramsés. E olha, gente, eles não fizeram isso assim, eu quero que seja Ramsés. Eles foram atrás de teoria, tá bom? Então, vamos lá. Quando Deus chama Moisés, ele fala assim, olha, eu sei que o rei do Egito não vai querer deixar vocês irem, a não ser que uma, vamos ler junto? Mão poderosa o force. Aqui está a verdadeira batalha que está acontecendo. Só que Deus completa para Moisés. Por isso é que eu vou levantar a minha mão. Irmão, eu estava esses dias vendo vídeos de ateístas desafiando apologistas, né? Onde estava, Deus é genocida, Deus manda matar todo mundo, olha a posse da terra e não sei o quê. Aí, claro, se você pegar o recorte sem entender a história inteira, você não sabe que aquilo era juízo de Deus sobre um povo que praticava coisas infames, tá? Povos que praticavam coisas infames. E Deus, quando Deus diz, eu vou derramar o juízo, aí Deus é chamado de genocida. Então, decida-se, porque outra coisa que os ateístas também falam, onde estava Deus quando isso estava acontecendo? Bom, ele estava exercendo misericórdia durante 400 anos, mais de 400 anos na realidade, quando ele falou para Abraão que isso ia acontecer. Deus teve centenas de anos de misericórdia. Quando ele desce o juízo, porque aquele povo merecia, aí a gente também acha ruim, porque Deus derramou o juízo, tá? Enfim, a mão de Deus que pesa sobre os egípcios é a mesma que livra o seu povo. Olha que coisa linda, né? Olha a arrogância de Faraó quando Moisés chega para ele. Moisés chega, o Senhor está mandando você deixar o povo dele ir. E esse Senhor aqui é o nome de Deus em hebraico. Toda vez que no Antigo Testamento você tem essa palavra Senhor escrita toda maiúscula, é o nome de Deus em hebraico, é Yavé. E aí ele chega, então, Yavé está mandando você deixar o povo dele ir. E aí o faraó, que se vê como Deus e é adorado pelo Deus, diz assim, quem é esse Yavé para que eu dê ouvidos para ele? E Deus vai responder. Por causa o Deus dos judeus está mandando você deixar o povo ir, ele intensifica a opressão
ele endurece o coração diante dos sinais de Deus e ele tenta negociar até as ordens divinas. E qual a lição que isso traz para o povo de Deus? Gente, pensa. Estão lá eles trabalhando que nem escravo, horrível, já estava ruim. O que estava ruim acabou ficando pior, porque Moisés foi lá desafiar com o nome de um Deus que o faraó não estava nem... Gente, o Egito tinha mais de 2.000 divindades. Mais de 2.000 divindades. Chega Moisés com o nome de um Deus que ele nem sabe quem é, e eu não quero nem saber, porque é Deus de escravo, cara. Vou dar voz para Deus de escravo. Deixou o povo dele ser escravo, esse Deus não presta. Essa é a ideia do faraó, tá? Mas, para nós, a gente tem que entender que muitas vezes, quando a gente recebe essa promessa, porque quando o povo recebeu essa promessa e as coisas começaram a piorar, eles foram para Moisés e disseram: Moisés, o que está acontecendo? A coisa está piorando, não era para a gente ficar livre. Mas toda promessa ela tem um tempo certo para se cumprir. Abraão teve a promessa de uma grande geração, a gente estava falando aqui há poucos dias dele, de uma grande geração e de possuir uma terra. Hebreus 11 fala que ele é uma daquelas pessoas que morreu saudando de longe a promessa. Nem viu se cumprir. Morreu tendo um filho só, o filho da promessa, né? Ele tinha outros filhos, mas o filho da promessa era um só. E, além disso, ele viveu a vida como peregrino, mas morreu crendo que a promessa ia se cumprir. Muitas vezes as coisas, Deus permite que as coisas piorem muito antes de elas melhorarem. E é preciso perseverar diante das circunstâncias. Agora, interessante a respeito das pragas. Gente, a aula hoje é a jato, tá? Eu nem vou falar tudo que a gente tem ali, porque realmente nem vai dar tempo. Mas isso daqui eu quero muito trazer para vocês, porque começa agora o Senhor responder Faraó quem ele é. Que o faraó não perguntou? Quem é esse Deus? Deus vai começar a responder. A palavra hebraica, que é traduzido como praga, em hebraico ela tem essa raiz de golpe. Deus falou o quê? Que ele ia dar, ele ia manifestar a mão dele. E ele começa a golpear. E é golpe em cima de pecado. Irmãos, e olha, essa mesma mão ela vai descer também no dia do juízo. Tá? Deus começa a se levantar contra o opressor, dando tempo. Você sabe quanto tempo durou as pragas, as 10 pragas? Um pouco mais de um ano. Foi um pouco mais de um ano que Deus deu chance. O faraó foi se endurecendo, se endurecendo, se endurecendo. Chegou um ponto que Deus falou: daqui não tem mais volta. Não vai se arrepender, porque agora eu não quero. E o povo já estava implorando: Faraó, pelo amor do Senhor, deixa esse povo ir, porque as coisas foram ficando muito feias. As pragas, gente, as 3 primeiras atingem Israel. E aí você pensa: mas por quê? 3 pragas atingem o povo de Deus? Porque o povo de Deus precisava de golpes também. Porque eles estavam no Egito adorando falsos deuses. Eita, é isso mesmo. Eles estavam no Egito adorando falsos deuses. Se você ler o livro, tem a referência lá de Ezequiel onde fala isso. E aí, quando começa, né, a praga das rãs, a primeira coisa que Faraó fala: peça ao Senhor que afaste as rãs. E é interessante, gente, aí é Spurgeon que fala, e está na Bíblia de Spurgeon. Quando ele pede, afasta as rãs, o que ele está dizendo com isso? Tira a consequência do meu pecado, é só isso que ele quer. Tira a consequência do meu pecado. Quando Deus tira a consequência do pecado, o que acontece? Ele volta a pecar. Tá? E depois da praga dos piolhos, os magos que estavam reproduzindo as pragas de Moisés, eles dizem: isso aqui eu não posso mais. Isso aqui é o dedo de Deus. E essa, gente, é a melhor definição bíblica a respeito de milagre. O que é milagre? É o dedo de Deus. E foi dito pelos magos do Egito. Olha que interessante, né? Mas vamos lá.
as 10 pragas, né? Então, vamos lá, Deus começa a responder. Quem é o Senhor? E as primeiras 9, porque a 10ª a gente sabe que ela é totalmente diferente, mas as primeiras 9 a gente pode dividir, então, em 3 grupos. O Nilo se transformando em sangue, rãs e piolhos. Então, quando Deus desfere esse primeiro golpe, ele fala, e está lá em Êxodo 7:17, eu vou mostrar para você que eu sou o Senhor. Porque ele não perguntou quem é o Senhor? Então, eu vou te mostrar que eu sou o Senhor. No segundo grupo de pragas, que é as moscas, as mortes dos animais e as feridas purulentas, o povo de Israel não é mais atingido. E aí Deus continua a resposta então para o faraó. Então você saberá que eu estou presente até mesmo no meio da sua terra. Então, eu sou o Senhor. Quer saber, faraó? Você se acha o dono do Egito, mas eu sou o dono do Egito. Eu sou tão dono do Egito, que eu faço chegar a praga aqui e não deixo ela chegar lá. Sabe por quê? Porque eu traço as fronteiras do meu agir. Deus está respondendo para Faraó. No terceiro grupo, que é o granizo, os gafanhotos e a escuridão, e aí Deus responde então você saberá que não há ninguém como eu em toda a terra. Faraó, eu sou Yahvé. Eu sou Yahvé do Egito. Mas eu não sou Yahvé só do Egito. Eu sou Yahvé de toda a terra. E nem que você não queira, você vai se dobrar a mim. É isso que Deus está dizendo para Faraó. E aí, quando Faraó fala, né? Depois da praga dos primogênitos, né? Os primogênitos morrem, e isso aqui é muito importante na sequência da história, tá? Porque os primogênitos do Egito morrem e Deus fala para Israel, a partir de hoje, todo primogênito de vocês é meu. Não é para sacrificar. O que Deus estava dizendo, vão consagrar o meu serviço. Depois Deus diz, todo primogênito vai ser substituído por um levita. E os levitas vão tomar o lugar dos primogênitos e me servir. Isso tudo está na sua Bíblia, tá, irmão? E quando o faraó diz assim, nunca mais aparece na minha frente, antes da 10ª praga, Moisés falou, tudo bem, eu nunca mais mesmo vou ver seu rosto. E eles dois nunca mais se viram. Porque mesmo quando o faraó foi atrás de Moisés, né, ele não viu Moisés e nem Moisés o viu. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui, tá? A próxima aula, você vai ter que vir na terça-feira que vem. Que bom, né? Então aqui a gente já vende o livro e já vende a aula também, né? Na terça-feira da semana que vem, a gente vai dar essa continuidade aqui. Eu vou negociar com o próximo professor para ele me dar um tempinho da aula dele. E nem que depois ele também tome um tempinho da minha próxima aula para vocês poderem continuar com isso, só para não ficar muito tarde, muito cansativo para vocês. Mas vocês perceberam quantas coisas a gente aprende quando a gente estuda a palavra de Deus com mais profundidade? Você provavelmente não sabia que praga em hebraico é golpe. E é Deus cumprindo aquilo que ele falou para Moisés. Eu vou desferir os meus golpes. Eu vou pôr a minha mão para agir nessa história. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Leandro, você ora por nós? Glória a Deus. Que tempo especial. Vamos agradecer ao Senhor pela aula e por tudo que vai acontecer também. Pai, nós te damos graças uma vez mais. Bendizemos o santo nome do seu Filho. E te damos graças, Senhor, pela liberdade que temos de pregar o Evangelho de maneira fiel. Em especial, mais uma vez, te damos graças pela família Fontoura como um todo. Senhor, que tem te servido nos diferentes campos onde você os tem inseridos. Obrigado por esse tempo aqui, obrigado pelas terças-feiras, por aqueles que estão perseverando para conhecerem mais profundamente a sua palavra. Pedimos que sua graça siga conosco agora,
no tempo que teremos de comunhão, de compartilhar, Senhor, e que tudo de fato seja para a glória do Teu nome, pelos interesses do Seu Filho, por meio do Seu Espírito e para o bem de todo mundo. Assim nós oramos e te agradecemos no precioso nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, gente. Vamos aplaudir o Senhor? Que bom. Obrigado, Deus.